nós hoje vamos retomar o programa normal de estudos da gente. O Carlos interrompeu durante 2 semanas aí, a pedido meu, pulou aí, vocês fizeram as aulas que estavam mais lá para adiante no programa. Mas nós hoje vamos voltar à ordem normal de estudos. Então vamos pegar a segunda aula do programa aí que fala de imposição e passes. Vamos estudar. No livro é o capítulo 9. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem ainda não tem o livro? Tem que correr. Que o centro conseguiu mais 50 aí na Bienal, mas são só os 50 mesmo. Quando acabar, acabou de novo. Ótimo. Quando acabar de novo é ótimo. Né? Mas é a verdade. Tem que correr. Essa aula faz parte do estudo que nós fizemos na aula 16, 17, 18 e 19, fazem parte do mesmo capítulo. Se vocês observaram aí o capítulo 9, que fala dos processos de magnetização. Esse é o título da aula. Então nós vimos ali vários pontos que fazem parte, né, de um roteiro, de uma estrutura de trabalho para quem se propõe a magnetizar alguém. O que é um processo? O processo é um documento, onde são relatados as várias etapas, as várias fases que um assunto, que uma atividade qualquer precisa percorrer até atingir o seu objetivo. Então, esse processo tem que ser claro para qualquer pessoa, mesmo quem não tenha exatamente uma instrução sobre aquele assunto, tem que ter nas mãos um documento, que é esse processo, onde ela seja capaz de, assim, passando os olhos, lendo, entender numa condição mínima o que ela precisa fazer para alcançar o objetivo daquela atividade. No nosso caso, são os passos. Então temos uma proposta aqui do Micaelos, que coletou aí da experiência de vários magnetizadores e ofereceu uma proposta para a gente nesse capítulo, que o altivo, essa numeração que foi passada para vocês aí, não foi passada uma numeração? Essa numeração é remanescente do tempo em que o altivo fazia esses estudos. Às vezes, quando nós fazemos, mudamos, paramos uma linha antes, uma linha depois, mas procuramos respeitar a ordem e os títulos que ele passou para a gente naquela ocasião. A imposição de mão e os passos são dos últimos itens desse processo. Eu não vou retornar a eles, que vocês já viram. Vou pegar os últimos itens, que até também já foram vistos por vocês. Mas nós colocamos no programa 2 aulas sobre o assunto, porque eles são, obviamente, de grande importância para a gente. Afinal de contas, a imposição de mãos e os passos são, assim, propriamente falando, exatamente a tarefa que nós vamos realizar quando estivermos na cura. Pelo menos a maioria de nós. Alguns não trabalhando nos passos de cura, trabalhando nos dispersivos. Tem outras técnicas que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Outros não vão trabalhar nem no passe nem no dispersivo, mas vão integrar as tarefas da cura, como está escrito bonitinho lá no receituário espiritual. Mas a maioria vai precisar desse entendimento aqui para exercer o trabalho na hora de dar o passe. Vamos então lá para a página 75 do livro. 75 não, perdão. 72, isso mesmo. Página 72, lá em cima é o número 10, que deve ter o título de definição de passes. Definição de imposição. Em regra, as imposições... Não, estou nem aqui não. Nós vamos começar da imposição. Vamos começar lá da página 70. Ali já está falando de passe. Eu quero onde começa a imposição. Onde está escrito assim, ó, essa prática, na página 70, vê se vocês acham aí, está entre aspas, porque é uma citação de Potê. Essa prática termina de Potê, tão simples, tão fácil, tão inócuo, acharam aí? Então, logo abaixo está assim, como dissemos, a ação magnética se constitui essencialmente de imposições e passes. Hoje, os magnetizadores não dizem mais imposição das mãos, mas simplesmente imposição, que se compreende pelo ato de colocar a mão sobre o paciente. É o número 9.
Isso que eu acabei de ler. Essas 3 linhas aí, de hoje, os magnetizadores, até colocar a mão sobre o paciente. É o número 9, que é a definição para imposição de mãos. Vocês lembram a época em que a gente treinava passe lá com o Nestor? Que nós acompanhávamos os médios? Aquilo ali não é uma imposição de mãos. Aquilo ali era uma posição que a gente adotava, sugerida ali pelo Dr. Herman, só para aprendermos, exercitarmos o direcionamento dos fluidos, proximidade com o doente, permanência dentro do trabalho na hora dos passos, sensibilidade em relação aos guias e tudo mais. Essa imposição de mãos aqui é diferente até pelo simples enunciado dela. Olha o que está escrito aqui, ó. Ato de colocar a mão sobre o paciente. Quando a gente treinava lá com o Nestor, a gente colocava as mãos sobre o paciente? Não. A gente só apontava as mãos para o paciente. Agora não. Agora nós vamos colocar as mãos sobre ele. Isso é uma imposição de mãos. Vamos deixar o livro de lado um instantinho, para a gente pensar aqui em algumas coisas. Vocês vão ler em alguns livros, em vez de imposição, vão ler assim, contato. O médium, o André Luiz, fala assim, o espírito começou os passos com um contato duplo. Ele coloca lá assim, ele começou o passo se impondo as 2 mãos ao mesmo tempo sobre a cabeça da pessoa. O ato de impor as mãos é você parar as mãos espalmadas, abertas, como nós vamos ler depois da descrição, sobre um determinado ponto do corpo de alguém que nós vamos dar passe. Para que serve a imposição de mãos? Somente para doar fluidos. A gente pode dispersar também fazendo isso, mas é uma técnica mais complicada que nós vamos ver depois, de que a gente quase não usa. Quando, via de regra, se impõe as mãos, é para saturar um local de fluido. Por isso que a gente impõe e deixa a mão lá. Deixa a mão parada lá, até encher de fluido aquele local. Quando está cheio, quando está na quantidade, que por alguma razão, por sensibilidade, por algum canal mediúnico, a gente sabe que chegou no nível adequado, a gente cessa de impor as mãos, tira ela do local. Então, observa, eu não estou movimentando as minhas mãos, eu estou com ela parada sobre a pessoa que eu estou dando passe. Parei minhas mãos sobre ela. Então, a imposição de mãos não é exatamente um passe. O passe implica a ideia de movimento. A imposição é uma técnica que eu uso enquanto aplico o passe. Uma técnica que eu uso para quê? Para concentrar fluido no local. Então, vão valer aqui as mesmas recomendações que vocês já tiveram quando treinavam passes com Nestor. Existem áreas do corpo da gente que são áreas sensíveis. Se são sensíveis, eu não posso concentrar fluidos. Então, nessa região, na maioria das vezes, não vou poder fazer a imposição e, se o fizer, não vou poder fazer demoradamente. Eu tenho que colocar as mãos e tirar com um pouco mais de presteza no tempo. Senão, causa incômodo para as pessoas. Cabeça, sobre o coração, sobre a boca do estômago, né? O epigastro, esses lugares, normalmente, vou frisar bem, hein? Normalmente, não se demora com as mãos sobre essa região. Normalmente. Vão haver casos e médiuns que vão fazer até mais isso do que as outras coisas. Por quê? Porque tem fluido para isso. Porque tem guia espiritual para isso. Porque a necessidade do doente era aquela. Enfim, são circunstâncias que só o momento do passe vão ditar. Mas, comumente falando, nesses lugares, não se demora com as mãos. Não se faz imposição de mãos demoradas sobre esses lugares. Tranquilo até aí? Antes de pegar no livro ainda, nós vamos pensar na forma que a gente tem de impor as mãos. 2. Uma com uma das mãos, outra com as 2 mãos. Quando eu impunho uma só das minhas mãos, é a imposição simples. Estou usando uma só das minhas mãos. Quando eu coloco as 2, imposição dupla. Contato duplo, contato simples. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Quando eu uso uma das mãos, imposição simples. Quando eu uso 2, imposição dupla. Quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso 2? Eu uso uma quando a área que eu for cobrir impondo as mãos possa ser coberta por apenas uma das minhas mãos. Então eu tenho que impor as minhas mãos sobre a mão da Marina. Não preciso colocar as 2, posso pôr uma só. Eu tenho que impor as minhas mãos sobre as costas da Marina, na área dos pulmões. Então é uma área larga, plana do corpo dela. Então eu vou colocar as 2, para poder cobrir a maior área possível
no menor tempo possível. Então, vê, isso é algo que a gente não pode esquecer quando nós formos dar passe, quando a gente for usar qualquer técnica que seja. O passe é uma coisa que deve ser feita de forma inteligente. O médio, ele tem que pensar, observar o que ele está fazendo. Lembra quando a gente estudou os processos de magnetização? Tem lá no comecinho umas fases em que a gente fica parado na frente do doente. Para rezar, para se concentrar nele, para estabelecer uma relação de simpatia entre magnetizador e magnetizado, sim, beleza. Mas também para que eu observe aquilo que eu vou tratar. Então, se eu vou tratar um lugar que é menor que a minha mão, para que eu vou colocar as duas? É um raciocínio simples isso. Pequeno lugar. Se eu vou tratar um local que é maior que as minhas mãos e eu tenho duas, uso as duas. Lembra do copinho com água que a gente fluidifica? Com uma só das mãos dá para cobrir a bandeja toda ali? Nem com as duas, né? Então você tem que misturar ali passe com imposição, para poder atender o quê? A circunstância, melhor dizendo, não é falar necessidade, mas no caso, a circunstância de trabalho. Então, em última análise, vai ser sempre a circunstância do passe que vai definir a técnica que eu vou usar. Não adianta a gente ficar fazendo relação, ó, tuberculose trata-se assim, fígado trata-se assado, gente sentada dessa forma, gente deitada, não adianta fazer nada disso, porque quando chegar na hora que eu vou saber, porque pode estar deitado e a minha mão não alcançar onde ele está na cama, então já mudou tudo. Ele pode estar sentado numa cadeirinha do tamanho daquelas, no Celdinhas que não tem mais, na Malé ainda tem aquelas cadeirinhas de criança pequenininha, então eu não consigo alcançá-lo, tem que me ajoelhar e dar passe de joelho, não tem no livro, vocês vão procurar no livro e não vão achar essa posição, dar passe de joelho, aqui fala sentado e em pé, mas não fala de joelho. Então eu tenho que observar a situação, a circunstância onde eu vou ser chamado a trabalhar, para a partir daí usar o arsenal de conhecimentos, de técnica, de leitura, de troca de experiência que eu já tenho, porventura conseguido com alguém ou em algum lugar. Isso a gente tem que sempre estar tranquilo na cabeça da gente, senão a gente se enrola na hora de dar passe, porque vai querer fazer a coisa de forma engessada, exatamente como está escrito no livro, e não vai conseguir. O Dipotê deu um passe, tem a história aqui no couraceiro do batalhão de Angers, isso foi há 200 anos atrás, o cara já nasceu 3 vezes, é outra pessoa ele, aquilo foi uma situação, eu vou dar passe em outro indivíduo aqui de noite, quarta-feira, na Malé de manhã, domingo, então eu não posso ficar me pegando ao que está escrito ali literalmente, tem que adaptar aquilo à minha circunstância de trabalho. Tranquilo? Então vamos voltar para o livro. No livro vamos para a página 71, para a gente exercitar o raciocínio da gente. Lá em cima, a terceira linha começa assim: as imposições podem ser feitas igualmente à distância de 10 a 15 centímetros, sendo geralmente precedida do contato. Elas se executam com a mão estendida naturalmente, tendo a face palmar para baixo e os dedos ligeiramente afastados, sem rigidez e sem contração. Toda vez que nós lermos aqui no livro distância, tempo, deu passos dispersivos durante 30 minutos, nós vamos desconsiderar. Isso aqui é uma informação para quem trabalha exclusivamente como magnetizadores. Não é o nosso caso. Nós somos médiuns e magnetizadores. Então, olha só, aqui ele fala para eu impor a mão na distância de 10 a 15 centímetros. Mais ou menos isso. Muitos de nós, se colocarmos a mão nessa distância, não vai sentir nada. Não que sentir o fluido sair vai exatamente influenciar na qualidade do trabalho que a gente tenha para realizar, mas ajuda. Ajuda quando a gente sente. É a definição de médium, né? Médium não é aquele que sente, que está no livro dos médiuns, 159. Médium é aquele que sente mais ou menos a ação do mundo espiritual. Então, quando a gente sente, facilita. Facilita. Se não sentir, é um problema a mais para administrar. Não importa. Mas se eu consigo sentir o fluido, se eu consigo sentir coisas pertinentes ao estado espiritual, emocional, psíquico, orgânico daquele indivíduo com as minhas mãos, se eu puder aproximá-las, melhor. Então eu não posso ficar, em posição é 10 ou 15 centímetros. Se eu ficar me pegando nessa distância, eu posso sentir dificuldade. Então qual é a distância que eu vou trabalhar? A mais próxima, sem que você incomode o doente. Essa é a distância.
Não dá para colocar isso em centímetros, propositalmente. A ideia é não colocar medida nisso. A distância da minha mão é a mais próxima possível do doente, sem que eu o incomode. Sem que eu o incomode. Em algumas ocasiões eu vou poder até, ou dever até, encostar as mãos em posição, ó, com contato. Sem contato. Encostei as mãos nela. Mas isso é raro. É raro. Na maior parte dos espaços é plenamente dispensável a situação de você encostar as mãos nas pessoas. Vocês anotem aí como colinha no livro de vocês, nos domínios da mediunidade, capítulo 17. Chama no serviço de passes esse capítulo. Ali, nos domínios da mediunidade, capítulo 17. Então ali o André Luiz está estudando com espíritos que dão passes através de médios. Não são passes espirituais, são passes mediúnicos. Tem lá 2 espíritos, Henrique e Clara, um casal. E o André Luiz questiona sobre a necessidade de colocar as mãos sobre o doente. E o Henrique, que é o diretor do trabalho, ele é bem claro. Ele falou, não há a menor necessidade disso. Propagação dos fluidos não vai sofrer diferença se você estiver um pouco mais afastado, se você estiver encostado. E com a vantagem de você, estando encostado, você não incomoda a pessoa. Para a gente, faz parte do trabalho. Para a gente é um ato sem a menor importância. Para o doente, pode ser um incômodo. Se for mulher, tiver com os ombros de fora, eu sou homem, ela não me conhece, nunca me viu na vida. Então, se eu colocar as mãos sobre os ombros dela, pode causar um incômodo para ela. Se eu aproximar muito as minhas mãos da parte mais próxima da genitália, pode causar um incômodo para ela. Para a gente é trabalho, nós estamos trabalhando. A cabeça está ali voltada para o trabalho, mas a pessoa não tem a obrigação de saber disso. Ela não pode não ser médium, não precisa nem ser espírita ela para estar tomando passe. Então ela não tem que saber. Eu que tenho que antecipar isso. Dentro da organização do trabalho a gente procura evitar. Ela é mulher, vou colocar ela para dar passe, que é mulher também, porque a passe é no útero, no ovário e tudo mais. Não que ele, homem, não possa ser até um instrumento melhor, mas ela, Ivete, vai se sentir mais à vontade. Depois que ela estiver tomando passe, daqui uns 2 meses já tomando passe, ela já vai entender melhor o que está acontecendo, então ela vai ficar mais tranquila quando eu pôr o Walter para dar passe nela. Mas é a primeira vez, quanto mais à vontade ela ficar, melhor. Observa que nesse momento eu estou respeitando o processo de magnetização, que diz que o começo da magnetização é de importância vital para o sucesso dela. Eu tenho que estabelecer simpatia entre a Ivete e os médios, entre a Ivete e o tratamento, entre a Ivete e a casa que está brigando, entre a Ivete e o plano espiritual. E para conseguir essa simpatia, ela tem que estar à vontade. Se ela estiver preocupada com alguma coisa, ela não vai se simpatizar com nada no tratamento. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Repito, para a gente que estuda, isso é uma coisa tranquila de administrar. Estou só impondo as mãos. Para a pessoa que não conhece, pode ser um problema. Tá? Vamos voltar para o texto. Ele continua aqui. Se executam com a mão estendida naturalmente, tendo a face palmar para baixo e os dedos ligeiramente afastados, sem rigidez, sem contração. Então, as mãos abertas, com naturalidade, espalmadas, os dedos ligeiramente entreabertos, né? Então, nem esticado igual um pedaço de pau, com o dedo duro, nada disso, com naturalidade. Só pôr as mãos. Essa posição relaxada poupa a nossa condição física. Se você ficar com a mão dura, você vai retesar a musculatura. O passe de cura demora mais que o de salão. O salão a gente dá passe aí, nunca cronometrei, sempre falo isso para as pessoas, mas não creio que deva demorar mais que 2 minutos. Na cura vai demorar aproximadamente 10 e daí para cima. Então se você ficar um tempão lá, ó, com a mão dura em cima de alguém, quando esse alguém for embora, ele vai bom e você fica mal. Você vai ficar todo cheio de dores musculares no braço, nos dedos. Dependendo da idade, isso se agrava. Dependendo do estado de saúde do próprio médium, isso se agrava. E aí, o que o médium fala? Pô, acho que eu não estava protegido. Meu guia não me ajudou, porque eu peguei uma carga, minha mão está dura. Está dura porque você ficou duro. 10 minutos duro, então está duro. Fica mesmo.
Vê se a gente, quando a gente entra para a academia, que a gente faz ginástica, nós não estamos acostumados com determinados movimentos. Então, naquele primeiro dia, a gente volta da ginástica, parece que nós levamos uma surra. A gente está totalmente dolorido. Por quê? Porque a musculatura foi exigida numa condição em que ela não está habituada a ser exigida. Então, eu estou começando no trabalho, não estou habituado a ficar com a minha mão parada 5 minutos num lugar só. Se eu ficar assim, já vai me cansar. Se eu ainda por cima retesar a musculatura, prejuízo para a constituição física vai ser maior ainda. Então vê que é coisa de a gente raciocinar. O altivo sempre fala que o melhor passe é o que causa menos incômodo no doente e o que cansa menos o médium. Por quê? Se eu não me cansei, é porque eu usei a técnica da forma correta. Técnica de passe existe para isso, para poupar o médium. Por que os magnetizadores criaram uma técnica? Porque eles davam passes demorados. Essa turma aqui demorava 30 minutos dispersando. A gente dispersa em segundos. Ele demorava 30 porque ele dispersava sozinho, não fazia questão nenhuma de atrair plano espiritual, até porque a grande maioria deles nem considerava essa hipótese de haver alguém vivo depois da morte. Então, eles como trabalhavam sozinhos, se desgastavam muito. Então eles tiveram que pensar, pô, peraí, desse jeito não vai dar para trabalhar não. Como é que eu vou atender esse povo todo? Demora quase 2 horas dando um passe a alguém. Então eles começaram a pensar em formas de conseguir trabalhar sem perder a qualidade do serviço que eles estavam oferecendo. E nós, espíritas, que não somos bobos nem nada, aproveitamos isso. 98% do que os magnetizadores pensaram de técnica de passe, o médium espírita absorveu tranquilamente, sem nenhum problema. Tem uns 2% aí que a gente vai deixar de lado. Mas 98% a gente absorveu, porque vai servir para a gente também. Já pensou? Se eu demorasse 30 minutos dando dispersivo, na metade do meu passe de apoio, acabou a palestra. Acabou a palestra. A palestra dura 50 minutos. Eles demoram quase 2 horas dando passe em uma pessoa. Uma pessoa. Então eles criaram isso daqui. E a gente aproveita para quê? Para a gente se resguardar. Característica do médium que trabalha no Leão Denis é atender uma grande quantidade de pessoas por reunião. É um centro onde vem, numa noite de quarta-feira, 300, 400 pessoas tomarem passe de cura. São muitas pessoas. Então, se eu não souber usar a técnica, eu me canso. Se eu me cansar seguidas vezes, eu adoeço. Se eu adoecer, eu tenho que me afastar do trabalho. Então, interessa, antes de qualquer um, a nós mesmos saber usar bem a técnica. De qualquer um. Continuando. Os efeitos das imposições com contato e das imposições à distância, repetindo, com contato, pois testemunelo, à distância. Variam extremamente de caso a caso, devendo o operador observá-los atentamente para se orientar com segurança. Homens há, diz Deleuze, que dão alívio só com o simples contato. Outros há que não fazem menos benefício e não necessitam tocar. A maioria de nós não vai necessitar de tocar. E se sentir necessidade de tocar, vai pensar 1580 vezes antes de encostar a mão, para ver se é realmente aquilo que precisa ser feito. Repito, vão haver ocasiões em que vai ser melhor que eu encoste a mão sobre ela. Eu segure mesmo ela. Mas isso é exceção. O normal é eu, a uma curta distância, realizar o mesmo trabalho com toda a propriedade, com toda a eficiência. Aquela recomendação então que vocês receberam quando vieram dar passes comuns, continua valendo. Certo? Vamos dar um pulinho lá para a página 72. Então nós já tínhamos falado uma vez aí com o Carlinhos, falamos uma vez sobre a imposição de mãos. Estamos na metade do nosso tempo, 6h30, Eu fiquei sem ver vocês um tempão, mas não esqueci a disciplina que vocês me ensinaram. Usei meio assunto com metade do tempo. Pergunto a vocês, dúvidas, eu sei que vão haver muitas, ninguém pode ter a pretensão de esgotar esse assunto, muito menos de aprendê-lo em 30 minutos. Mas alguma coisa a mais que a gente precise falar sobre a imposição de mãos, que vocês acham necessário, a gente ainda está em tempo de se demorar um pouco mais nisso agora. Quem tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida sobre esse assunto, antes da gente passar para os passos, propriamente dito. Podemos ir adiante?
Então tá bom. O altivo sempre me fala assim, quando ninguém pergunta nada, é porque ou entendeu tudo, ou então você não explicou nada direito. Espero que vocês tenham entendido tudo. Vamos lá. Vamos para os passos, que é na página 72, aquele que eu comecei por engano. Ali são os passos. Definição de passos, é o item 10. Onde está escrito assim, em regra, as imposições precedem e preparam os passos. Mas também podem com estes últimos ser combinados e intercalados, de acordo com as circunstâncias. Os movimentos que se fazem com as mãos sobre o corpo do doente, com o pensamento e a vontade de curá-lo, chamam-se passos. Prestaram atenção na definição? Movimento que se faz sobre o corpo do doente. Movimento. Quando eu fazia imposição, eu estava movimentando as mãos? Não era passo. Agora eu estou movimentando circularmente, ao longo do corpo, lateralmente, estou fazendo movimentos. Agora eu estou aplicando passos. Aí ele falou, as imposições podem preceder ou estar intercaladas. Então, se eu ficar na dúvida, quando é que eu uso a imposição de mãos? Quando que eu uso? No começo, no fim ou no meio? Quando eu quiser. Se quiser usar antes, começa impondo as mãos, depois inicia o passo. Não é assim que a gente começa no salão? A Cidinha fala assim, comecem pela cabeça, não comecem com uma imposição dupla, depois iniciem o passo. Não é isso que ela recomendava para a gente? Então não tem novidade para vocês, essa informação. A novidade é que eu posso usar isso no meio do passo, no salão não posso. No salão a gente não faz imposição no meio do passo, a gente faz aqueles movimentos que nos foram ensinados pela Aparecida. Mas na cura eu vou poder. Eu posso começar com uma imposição, iniciar os passos, e depois resolver parar de novo a mão no local. Posso dar o passo de um lado e no outro fazer imposição de mãos. Acabar o passo de um lado, dou a volta na cadeirinha e atrás eu faço só imposição. Posso combinar a técnica. Claro que isso vai ser assim, uma coisa, a destreza para usar isso vai ser um caminhar, né, paulatino aí. Como é que eu posso falar assim? Bem passo a passo mesmo. A maioria de nós, se já tem experiência em outro trabalho onde dava passos, legal, vai estar 1 ou 2 furos na frente. Mas a maioria de nós aqui nunca trabalhamos em passos de cura. Então vamos começar devagar, né? Do mais simples para o mais complexo. Não pode querer logo no começo querer fazer um montão de estripulia, porque vai se perder no meio do passo. A gente começa com os passos mais simples, a imposição é o mais simples que existe, porque eu fico com a mão parada. Às vezes as pessoas falam assim, deve ter sido já uma preocupação de vocês. Se fala que a gente sente isso do doente, sente aquilo, mas isso eu não senti nada. E se os espíritos não me falarem qual a doença dele? E se ele falar para mim qual a doença e eu não entender? E se o diretor da sala não me falar a doença? O que eu vou fazer? Eu vou doar fluido. Não sei o que eu vou fazer com a minha mão. Não sei onde eu coloco, não sei qual a doença. Então, faço uma imposição de mãos e dou o fluido, o passo inteiro lá. Orando, é claro. Com desejo de aliviar, mas com as mãos paradas. Pedindo aos guias dela, aos meus, os da casa, sei lá quem possa ajudar, que me oriente, que guie os meus fluidos, que dê qualidade para eles, porque eu não tenho essa informação. Tranquilamente. Nós não somos obrigados a saber tudo. Não somos. Por isso que eu aprendo a técnica, para quando eu não souber nada, eu saber o que fazer. Até quando eu não souber nada, eu tenho o que fazer. Entenderam? Os movimentos que se fazem com as mãos sobre o corpo do doente, e ele acrescenta, com o pensamento e a vontade de curá-lo, chamam-se passos. Se eu só movimentar as mãos sobre o doente, sem o pensamento e sem a vontade de curá-lo, eu estou fazendo 1000 coisas, menos dando passo. Passo eu não estou dando. Eu não coloquei o pensamento e a vontade. Sem isso, o fluido não anda. Para que ele saia daqui e vá para a marina, é preciso que alguém dê essa ordem para ele. Alguém inteligente. Ou eu, ou os espíritos que trabalham comigo no passo. Se ninguém determinar nada, o fluido fica paradinho no mesmo lugar. Ele não é inteligente, ele não tem sentimento, ele não tem vontade, ele é matéria, ele não é um espírito. Ele depende de alguém inteligente para movimentá-lo, para dar qualidade, para dar intensidade, para dar força. Se alguém inteligente não fizer isso, não acontece o passe. E mais, vamos descobrir que além de ter esse pensamento e essa vontade, temos que fortalecer esse pensamento e essa vontade.
Kardec ensina na Revista Espírita que o médium que não tem a vontade firme para dar passes tem o fluido mole. Por causa disso, porque o fluido fica ali, molenga, troncho, sei lá como é que ele fica. Ele não se projeta na direção da pessoa. Aquilo que a gente lê no livro de André Luiz, um jato de força saiu, foi um jato porque o indivíduo lá assim o quis, que a energia saísse com aquela força, com aquela precisão, com aquela eficiência. Se ele ficasse parado, pensando, como dizia minha avó, na morte da bezerra, não ia ter jato de fluido nenhum. Ia ficar um doente de um lado e ele cheio de fluido do outro. Não ia ocorrer essa troca de energia. Até ocorreria ela em nível muito mínimo, que é por simples ato do magnetismo. Ela não tem nada, eu tenho muito, ela vai acabar absorvendo alguma coisa. Mas isso não é passe. Aí não é passe. Aí eu não estaria dando um passe, estaria simplesmente doando fluido, que é uma atividade bem diferente. Bem diferente. Alguns de vocês já ficaram na sala de cura doando fluido, e doar fluido é ficar ali sentado. Quanto tempo a gente passou ali sentado sem nem saber o que estava fazendo naquela sala? E mesmo assim estava doando fluido. Os espíritos tiravam, saía naturalmente da gente, que relaxava um pouco no ambiente pacificado da casa espírita, mas aquilo absolutamente não era passe. Eu estava dentro do trabalho do espaço, mas não estava na atividade do espaço. São coisas distintas. Vamos dar outro pulo. Vamos lá para a página 75. Onde está escrito assim: os passes se executam. Acharam aí? Aí tem esse parágrafo, tem o outro terceiro. Esses três parágrafos de os passes se executam até ponto de partida do primeiro passe. Façam a chavezinha número 11. Sentido de aplicação dos passes. É o título. Sentido de aplicação dos passes. Eu já descobri que quando eu paro as mãos, eu estou fazendo uma imposição. Quando eu movimento, é um passe. Quando eu movimento com a vontade e o pensamento de curar. Mas agora eu preciso aprender regras. Como movimentar as mãos sobre as pessoas. Tem regra. No caso, agora a gente não tem nem regra, a gente tem um princípio. Mais algumas aulas adiante, não chegamos lá não, acho que não chegamos. Quando a gente fala de princípios de magnetização, já passou? Então é legal. A gente já estudou princípios de magnetização. O que é um princípio de magnetização? É uma regra imutável. É aquilo ali. Não pode sair daqui. Então, essa aqui que a gente vai ver agora é um princípio. Ó. Os passes se executam, como vimos no exemplo de Dipotê, que é a historinha lá que passou, com os braços estendidos naturalmente, sem nenhuma contração e com a necessária flexibilidade para executar os movimentos. Ó, vou repetir, hein? Os braços estendidos naturalmente, ó, sem braço duro, não tem braço duro. Tá lá igual... Ó, soldado, são soldado, não é o médico. Estendido naturalmente, sem nenhuma contração e com a necessária flexibilidade para executar os movimentos. Lembra quando a gente fala para tomar cuidado com a roupa que a gente usa no dia da paz? Tem roupa que dificulta os movimentos. Aí, estou fugindo do processo de magnetização. O processo diz que eu tenho que estar à vontade para dar paz. Também a vontade deve vir meio pelado, né? Mas é uma roupa que não impeça eu, por exemplo, de movimentar os braços. Que não me impeça de abaixar. Porque eu, em algumas ocasiões, vou precisar abaixar. Para dar passo no joelho, no tornozelo, no pé, eu tenho que me abaixar. A pessoa não vai ficar deitada, não tem maca. É uma cadeira que eu uso aqui, eu vou precisar abaixar. Então, se eu tiver com uma roupa muito apertada, com um vestido, com uma saia, com um determinado tipo de calça, eu não vou conseguir abaixar. Ou vou conseguir, mas mais preocupado com a posição que eu vou ficar do que em ajudar. E aí não adianta, aí também não serve. Então vê que são recomendações de natureza prática para a gente. Ninguém está querendo colocar o médio dentro de um quadradinho, onde ele não consiga nem se movimentar. Pelo contrário, está se querendo mostrar para ele o máximo de possibilidades onde ele possa exercer sua atividade sem prejuízo nem dele próprio, muito menos do doente, que já vem prejudicado, não pode sair pior. Tem que recolher o benefício dele.
como regra geral, que deve ser rigorosamente observada, os passos não podem ser feitos no sentido contrário às correntes, isto é, de baixo para cima. Então, outro princípio de magnetização. Passes são sempre da parte mais alta para a parte mais baixa. Por quê? Para respeitar o sentido das correntes no corpo. Os passos começam do centro de força coronário para o centro de força inferiores. Porque se é esse que conserta os demais, se esse aqui se equilibrar primeiro, os outros muito mais facilmente vão ser tratados. Então tem razão essa recomendação. Não é um negócio que surgiu assim, ó, vamos fazer passe de cima para baixo, assim que é legal. Vamos fazer a partir de hoje, ó, tá combinado. Passe agora é só de cima para baixo. Não foi uma coisa assim não. Isso foi observado, foi experimentado, foi constatado junto com as pessoas que receberam os passes, que assim elas se sentem mais confortáveis, só depois foi adotado como princípio de conduta para o magnetizador. Em se tratando de médium que não trabalha incorporado, ou seja, que a gente está dono da nossa movimentação e tudo, isso aqui não pode ser quebrado em hipótese alguma. Essa regra vale para os encarnados. No mundo espiritual tem as regrinhas diferentes. Então lá o espírito, o guia, você vai ver ele fazendo uns negócios lá que a gente nunca viu na vida. Mas ele conhece e vive num mundo que eu não conheço. Conhece coisas que eu não conheço, conhece formas de vida que eu não conheço, formas de manipular energia que eu não conheço, eu encarnado. Então ele pode, eu não. Eu tenho que seguir o que os encarnados já experimentaram e viram que é o correto. Eu sempre conto uma oportunidade em que o altivo foi dar passe com o Dr. Herman, e o Dr. Herman mandou que ele estendesse as mãos e colocou lá um disco lá na palma da mão dele, plantou aquilo lá. E falou, você vai dar passe com as palmas da mão, hoje, para o fluido sair por aí. E ele deu passe a noite inteira assim. E ele falou, meu fluido sempre saiu melhor pelos dedos, mas naquele dia só saía pela palma da mão, por aquele aparelhinho que colocou lá. Aquilo foi uma noite, uma quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, ele estava sem o aparelho. Então, começou a dar passe com a palma da mão. E ele falou que o Dr. Herman parou de dar passe e ficou olhando para ele. E ele dando passe, o Dr. Herman olhando. Aí ele parou, tem alguma coisa errada? Dr. Herman, quando foi que eu te ensinei a dar passe assim? Não, mas o senhor falou, não, eu não te ensinei. Eu coloquei um aparelho na sua mão e falei que naquele dia você dá passe desse jeito. Quem dá passe assim sou eu. Você dá do jeito que eu te ensinei. O jeito foi esse? Ah, não foi. Foi assim, então faça assim, por favor. Aí ele recomeçou da maneira dele. Então ele fala assim, ali o Dr. Herman me ensinou, assim, eu sou um homem encarnado, altivo. Ele é um guia espiritual. Ele conhece coisas. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada. Se ele que faz isso há 40 anos não conhece nada, a gente que começou agora, barbas de molho, que a gente está engatinhando no negócio. Então, guia espiritual é uma situação totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. A nossa condição de encarnado pede que atendamos as regras de magnetismo. Então a gente vai dar passo de cima para baixo. Mas eu ouvi dizer que passe em variza de baixo para cima. Isso, o altivo deu passo. Uma vez, eu não sei quantos anos atrás, alguém viu e virou lenda. Virou uma lenda. Variza de baixo para cima. Não existe isso. Passe é de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Quem deu passe de baixo para cima foi o Dr. Herman, que deve ter dado passe outras vezes de baixo para cima em outras ocasiões. Mas não para que a gente copiasse ele. E sim para atender o doente naquela necessidade específica que ele, espírito desencarnado, percebeu. Não é a nossa condição. Ficou claro isso? Isso é um assunto aí difícil da gente trabalhar na hora do passe. Porque a gente tem ideias aí preconcebidas. Tudo bem, mas existem regras. Então, em especial para vocês, assim como eu que estamos começando, a gente segue as regras para não complicar. Né? Segue as regras para não complicar. Esse passo de baixo para cima, ele diz aqui, seria, se assim nos podemos exprimir, uma verdadeira desmagnetização de consequências graves. Por isso, cada vez que se repete um passo, deve-se ter o cuidado de fechar as mãos, afastá-las do corpo do doente e assim voltar rapidamente ao ponto de partida do primeiro passo. Por que ele fala que seria uma desmagnetização?
Eu não sei o capítulo, vocês vão me desculpar. Mas no livro do Jacó Melo, aquele grandão de capa amarela, tem uma bonequinha na capa, vocês já viram? Técnicas, técnica de passe. O passe. É um livro amarelo, grossão assim. Ali o Jacó Melo traz uma figura legal. Ele diz assim: imagina quando a gente passa as mãos acompanhando uma corrente de água. Então a água está correndo nesse sentido. Se eu passar as mãos assim, eu não causo perturbação nenhuma na água. Pelo contrário, até acelero ela, né? Ela passa mais rápido. Se eu fizer assim, ao contrário, eu jogo água para tudo quanto é lado. Espalho aquilo tudo. Então quando eu passo a mão de baixo para cima numa pessoa, é o que eu estou fazendo fluidicamente com ela. Bagunçando as correntes espirituais dela todinha, jogando tudo para tudo quanto é lado. Mas o Espírito fez, repito, ele pode, ele sabe, ele vê. A maioria de nós não. Então a gente faz um seguro para não prejudicar, nem colocar em risco o equilíbrio, a integridade espiritual, emocional daquele que a gente está tratando. O médico que dá passe usando uma técnica que ele não conhece só porque ouviu falar, está usando de irresponsabilidade. Porque ele está provocando ali uma consequência que ele não sabe qual é. A verdade é essa, ele não sabe no que vai dar aquilo não. E a gente não pode trabalhar assim. Quando eu trabalho sem saber no que vai dar, né, eu estou multiplicando as possibilidades de desastre, de erro, de equívoco, de machucadura nas pessoas. Não é essa a intenção da gente. Então, quando se coloca assim, procuremos trabalhar dessa forma, é para preservar a todos nós. É só para isso. Não é para nenhuma outra, qualquer outra coisa que se pense diferente disso está errado. A ideia é preservar a nós, em especial, repito, aquele que está tomando passe. É essa a ideia, e única ideia, não há outra ideia. É só essa. Quando o guia espiritual nosso ou do altivo faz, é porque ele sabe. Lá no livro Missionários da Luz, o André Luiz estuda lá espíritos no trabalho de passe. E ele, se informando, querendo descobrir, os espíritos falam para ele, para trabalhar aqui, nessa tarefa, os passes magnéticos, precisa ter uma série de condições. Então ele lista lá, meia página do livro. Fé profunda, equilíbrio vigoroso das condições radiantes, um monte de coisa que pede. Aí fala assim, para trabalhar na nossa esfera, na esfera dos desencarnados, isso é a condição sine qua non. Ou seja, se tem, trabalha. Se não tem, não trabalha. Na esfera de vocês encarnados, que é a nossa, a boa vontade, não é essa a palavra dele, mas eu vou usar a minha, quebra um galho, na maioria das vezes. Mas no mundo espiritual não tem quebra-galho. Ou você sabe ou você não sabe. Se sabe, faz. Se não sabe, olha para aprender. Olha para aprender. No nosso meio não é assim. A gente vê, isso é nítido, podemos falar com tranquilidade nisso, que algumas pessoas, há um desnível, não é sempre harmônico o grupo de trabalho. Alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros têm um pouco mais de facilidade, alguns têm uma capacidade maior, outros você vê que tem limites um pouco mais acanhados, mas está todo mundo no trabalho, sem distinção. Senta todo mundo na mesma cadeira, dá todo mundo passe na mesma quantidade de doentes. No nosso meio, a gente tem, observa condições de trabalho diferentes. No mundo espiritual não é assim. Não é assim. Quem sabe fazer, faz. Quem não sabe, não faz. E com maior tranquilidade. Posso ainda repetir mais um caso. Vocês já leram lá aquele, eu nunca esqueço, nunca lembro, se é entre o céu e a terra ou entre a terra e o céu. Tem um momento lá que o espírito vai fazer uma prece por aquelas duas moças que estão lá se obsidiando no começo do livro. Então, é o irmão Clarence. Ele fala para o André Luiz, não, vou chamar a Eulália, vou chamar a Eulália. O André, não, mas o senhor não pode fazer, não. Prece nessa condição, eu não sei fazer, não. É o irmão Clarence. É o guia espiritual dali daquela negócio todo. Ele fala, eu não sei fazer prece nessa situação. Vou chamar ela. Ela sabe, eu não. E sai para que ela faça prece. Devem ter ido dormir os dois tranquilamente. Ninguém ficou, ai meu Deus, eu sou inferior. Ai, eu estudei tanto e não sei rezar. Não teve nada disso, ninguém ficou depressivo. Não teve nada disso. Tranquilo, ela sabe. Olha a prece. Acabou de fazer a prece? Agora, doutrinar eu sei. Deixa eu doutrinar. 20. Perdão, 19. Os passes. O título é Os Passes, 19.
20 é o último capítulo do livro. É os passos. Ele faz aqui, logo após, uma recomendação, também já conhecida nossa, que a gente faz o movimento de cima para baixo, quando chega embaixo, fecha as mãos, afasta ligeiramente e recomeça da parte mais alta. Isso é uma coisa feita com discrição. Às vezes as pessoas falam, fica esquisito fechar a mão, mas fica esquisito porque quem fecha a mão faz de forma esquisita. Se você fizer lá aquele negócio, fica esquisito, fica esquisito. É a forma, mas fica esquisito. Se você simplesmente... tem nada de esquisito. Lembra da recomendação do altivo? Passe é o que incomoda menos as pessoas. Há incômodo visual. Tem coisa que incomoda só de olhar. Não faz barulho, não tem cheiro, não tem nada. Mas a apresentação incomoda. Você olha aquilo ali, coisa esquisita. Você se sentindo bem depois desse passo? Até tô. É legal, mas foi esquisito. Que foi esquisito foi. Isso incomoda as pessoas. A primeira vez que a minha esposa tomou passe aqui numa reunião pública, no fim ela falou assim pra mim, eu não gostei muito do passe não. Eu falei, mas por quê? Porque eu estava sentado, a gente ficou numa sala lá em cima, e eu olhei assim para um lado, aí o médico que vinha dando passe daquele ia assim todo cuidadoso, dando passe, né? Eu olhei para o outro lado e vi um médico assim igual um foguete. Aí eu comecei a pensar, tomara que esse aqui chegue primeiro. Mas deu um azar danado, o que chegou primeiro foi esse aqui que correu. Nós que estudamos sabemos que o passe mais rápido ou mais lento necessariamente não vai afetar a qualidade, mas ela não conhecia. Incomodou ela. Viram a nossa responsabilidade? De repente, o outro que dá passe rápido, ele é assim mesmo, ele é um sujeito dinâmico. Ele é mais elétrico, tem gente que é mais elétrica, faz os movimentos mais rápido. O outro é mais devagar, é dele mesmo. Às vezes não está nem com muita atenção, não, é porque ele é lento mesmo fazendo as coisas. Mas ela que não conhece, passou, ó, tomara que esse aqui chegue primeiro. Como o outro chegou, ela achou que o passe foi ruim. Pô, passe chinfrim esse, em 1 minuto, vai ser um lava-jato, em 1 minuto ele acabou. Ele acabou. Eu não tenho. Eu repito a pergunta. Já dá pra mim. Só um minutinho, porque senão depois quem for assistir vai me ouvir responder sem saber o que você falou. Tem uma conhecida que veio aqui e disse que na hora de tomar o passe, a pessoa ficou abanando. Então ela não gostou. Ela não então, veio aqui para ser abanada. Repito mais uma vez para vocês. O movimento das mãos pode fazer um ventinho. E a pessoa achou que estava abanando. Mas, eu sei, mas entenda o que eu estou falando. Você está fazendo a pergunta, eu tenho que responder para todas as pessoas entenderem. Eu posso estar trabalhando certo, mas não adianta se só eu sei que está certo. As pessoas têm que olhar e se sentir seguras com o meu trabalho. Por quê? Porque isso é importante para o passe. Para que ela confie em mim, ela tem que sentir segurança em mim. Se ela olhar para mim e sentir que por alguma razão eu não estou trabalhando com correção, isso vai atrapalhar o passe. Por quê? Porque ela não vai querer tomar passe comigo. Tem coisa mais difícil que você dar passe numa pessoa que não quer ganhar o teu passe? Ela fica brigando com você, doida para tu sair da frente dela e acabar o passe, contando os minutos. E abrindo o olho assim para ver se tu vai botar a mão na cabeça dela. Ela tá doida que você vai embora, porque ela não quer ganhar aquele passe. É errado, é humano, é uma infantil. Pode ser o que a gente pensar, mas a verdade é uma só, foi um obstáculo para o passe. E isso é o que importa não acontecer. Não pode ter obstáculo. Ela não precisa nem, ao acabar meu passe, morrer de amores por mim. Mas ela tem que confiar em mim e tem que se colocar à vontade em relação ao meu trabalho para que ela possa aproveitar dele. Senão não vai conseguir. Então tem né, esses eventos esquisitos, a gente pode escrever um livro, cada um de nós, né? Tem um monte de histórias aí. Os passos que se fazem ao longo do corpo, esse que a gente está falando, ao longo do corpo de cima para baixo, tem um nome, chamam-se longitudinais, é o número 12.
Passes longitudinais, os que são feitos sobre o corpo, no sentido de cima para baixo. Não precisa ser da cabeça para os pés, pode ser do ombro para a mão. Longitudinal, da parte mais alta do corpo, que eu estou tratando, para a parte mais baixa. Pode ser da cintura para os pés, pode ser do cotovelo para o braço, pode ser da cabeça para o peito. Sobre o corpo, de cima para baixo. Esses passos são o nome, longitudinal. Só guardar, longitudinal, ao longo do corpo. Longitudinal. Esses passos, quando praticados lentamente, olha aí, a questão do tempo que eu falei para vocês considerarem, 30 segundos. Tem como a gente usar isso. Depois ele também fala da distância, de 5 a 10 centímetros. Saturam o doente e são ativos e excitantes. Quando feitos lentamente e a curta distância, saturam o doente de fluido e são ativos e excitantes. Excita por quê? Porque enche de energia. Então, passes longitudinais feitos devagar, bem devagar, eles têm uma característica: saturar de fluido a pessoa. Esse é um outro ponto de muito esforço para vocês daqui a um pouquinho. Por que eu digo para vocês? Porque vocês ainda não começaram no trabalho. O passe no salão é um trabalho mais dinâmico, porque você tem um número aí razoável de pessoas para tratar e está mais ou menos cuidando de ouvir a sustentação do Evangelho para trabalhar durante aquele período. O certo é que o Evangelho perdure até que se dê o último passo, mas não é o que a gente vê. Acaba a gente dando passe, não sei por que razão, mas é o que acontece, dando passe rápido porque está acabando o Evangelho. Em uma inversão. Mas o certo é que o passe dure, que o comentário do Evangelho dure até que se acabe o último passo. Tanto é que o companheiro que toma conta dos médicos, quando acaba o último passo, ele vem ali na porta e faz o sinal, pode acabar o comentário do Evangelho, acabaram os passos. Então a gente fica mais ou menos preocupado com esse tempo e acaba sendo um trabalho mais rápido. A própria técnica que a Cidinha ensinou pra gente, ela estimula a rapidez na hora de cuidar das pessoas. Na cura eu vou ter mais tempo, então eu preciso aprender a dar passo devagar. Porque senão eu tenho 10 minutos para dar passo, 8, 12, não sei, mais ou menos isso, e vou dar passo com a velocidade que eu dava no salão. Então eu vou acabar e vou ficar olhando para a cara de todo mundo. Então eu preciso me adestrar a trabalhar de novo, com a circunstância da tarefa. Estou numa tarefa em que eu tenho tempo de me debruçar sobre a pessoa, de demorar no atendimento fluídico para ela. Então tem que usar esse tempo. Por isso que eu tenho tempo, para que a pessoa possa usufruir. Por isso que o passe de cura é um tratamento mais aprofundado. Porque o médium e os espíritos têm chance de tratá-la de expô-la à ação fluídica no espaço, no intervalo de tempo superior. Então tem que aprender a usar isso. Aí quando ele fala, quando eu passo a mão ao longo do corpo, nesse sentido, de cima para baixo, lentamente, eu estou saturando de fluido aquele caminho que as minhas mãos estão fazendo. Estou enchendo de fluido ali. Quando eu passo mais rápido, aí o efeito já é outro. Lembra que a Cidinha ensinou pra gente, quando a gente passa a mão assim, é de cima para baixo, não é? Mas são movimentos mais rápidos. Nessa hora, em vez de colocar fluido, eu estou retirando. Mas e o poder da mente? Não é a mente que acelera e refreia os fluidos, que bota ele para lá ou para cá? Agora você está me dizendo que é a velocidade das mãos? Estou falando que é a velocidade das mãos porque a gente está condicionado a fazer as nossas tarefas com mãozinhas. Um dia a gente vai fazer igual Jesus. Vamos parar para falar, você pode voltar para casa que teu servo já está curado. E quando a pessoa chegar lá já vai estar mesmo. Um dia a gente vai passar, as pessoas vão passar na nossa sombra e vão ficar curadas, que nem acontecia lá com Pedro, quando ele ia para o trabalho dele lá, no grupo lá de atendimento aos pobres, que botava os doentes na estrada para ele ir passando assim, a sombra dele e curando. Mas até lá nós vamos ter que mexer muito a mão da gente. Muito mesmo. O Nestor dizia que dava passo com as duas mãos e sacudindo para ver se caiu uma gota. Vocês lembram que ele falava isso? Ele falava em tom de brincadeira, mas tem seu fundo de verdade. Nós dependemos, a gente usa a mão para manipular coisas há milênios. Um dia a gente vai manipular só com a força do pensamento. Mas isso é uma história que nós vai demorar um pouquinho mais de tempo. Enquanto ela não chega, a gente se apoia nas mãos. O fato de eu passar as mãos sinaliza para mim mais dinamismo. Sinaliza para mim que eu preciso fazer um esforço maior para retirar o que está ali. O fato de eu estar passando a mão mais lentamente
vai significar o quê? Eu tenho que cuidadosamente perscrutar aquela área ali. Tem coisas que eu ainda não descobri naquele ponto. Então isso me leva a prestar mais atenção no que eu estou fazendo, a concentrar mais minha vontade. Por extensão, botar mais fluido naquele local. Não necessitaria ser assim. Repito, em tese, a gente nem precisaria das mãos. Bastaria a pessoa sentar ali e a gente tocar. Mas demora. Também. Certamente. Tudo isso vai estar envolvido. Então, vamos pensar com carinho. Agora nós vamos ter uma sequência de estudos aí que vai falar da técnica de passe. Vamos pensar com bastante carinho nessas informações, meditar nelas, observar a atitude da gente dentro do passe, conforme a gente vai estudando, se está se modificando, se eu estou conseguindo trabalhar com mais desenvoltura, com mais clareza, com mais precisão, se eu estou me desgastando menos aplicando passe, se as pessoas relatam para mim de uma forma ou de outra que o meu rendimento está se tornando superior, porque eu estou aprendendo mais coisas sobre o passe. Enfim, isso é para ser pensado, estudado, lido e praticado. Para que realmente a coisa se interiorize em nós, faça parte da gente. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar ficar procurando mentalmente o que fazer. Isso já vai ser mais automático. Você já vai correr as mãos já com mais destreza mesmo, com desenvoltura, para executar o passe. Mas isso é repetição. Passe é um tipo de mediunidade que é muito próximo daquilo que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala que há uma resistência mecânica. Ele está falando do psicógrafo a ser vencida no começo. O passe também oferece uma resistência mecânica, porque eu estou sendo convidado a usar as mãos de uma forma que eu não conheço. Por que o psicógrafo tem resistência? Porque o espírito escreve de uma forma e ele escreve de outra. Então ele oferece uma resistência para o espírito que quer usar o braço dele. Conosco a mesma coisa. Estão me ensinando coisas para trabalhar de um jeito, mas eu tinha o hábito de fazer outros. Então vai levar tem um hiato aí até a hora que eu me familiarizo com a notícia, até o momento em que eu comprei a ideia e passo a trabalhar daquela forma. Vamos parar, né? Porque são 7 horas e a gente tem que ceder o espaço aí para outra atividade que vem depois.